Senhor, irmãos. Não posso deixar de começar agradecendo ao Senhor. É muita alegria que eu olho para a igreja nesta manhã, para entender o amor de Deus pela vida de vocês. Vocês vão entender à medida que eu ler a palavra. Mas eu quero já começar profetizando, dizendo que o Senhor os ama imensamente. E eu tenho certeza que a cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, Juninho, fico muito feliz de ver você daqui. Quem está feliz com o Juninho aqui? Estou muito feliz com os visitantes. Salva de palmas para os visitantes também. Porque o Senhor quer trabalhar em nós nessa manhã. Eu olho para cada um que não tem o hábito de estar aqui na casa do Senhor, os visitantes, as pessoas que às vezes por um compromisso e outro não estão. E aí eu penso, como o Senhor é bom. Ele está dizendo, eu te trouxe aqui hoje, porque o meu chamado é para libertar gerações. Você vai entender com a palavra, eu espero que no final você bata palmas também, não saia com raiva. Porque eu sempre peço para o Senhor, eu entendi em Deus a minha identidade sobre exortação. E eu sei que às vezes a palavra ela causa um desconforto, e glória a Deus por isso. Se você sair alegre, feliz e contente, tem alguma coisa errada. Porque o desconforto é que nos coloca naquilo que Deus quer para nós. Amém? Então vamos lá, compartilhar a palavra do Senhor. Antes eu vou dizer ao Senhor, fecha os teus olhos. Senhor, eu sou grata por esta manhã, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Como a pastora Michele, usada pelo Espírito de Deus, já ministrou, que é o que o Senhor tem trabalhado em mim. Tu sabes, ó Senhor, porque o Senhor trouxe essa palavra sobre o meu coração, como o Senhor tem trabalhado e me ensinado. Senhor, eu me coloco agora, Pai, como um canal. Senhor, que a Tua igreja se posicione com essa palavra. Senhor, porque Tu és um Pai bondoso, um Pai zeloso, um Pai carinhoso. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Isso nos cerca, Senhor. Tu conheces os nossos pensamentos ocultos, os escondidos. Mas o Teu amor e a Tua graça, Senhor, se manifesta todas as manhãs. E eu Te agradeço por esta manhã gloriosa, Senhor. Crendo, ó Pai, que essa palavra frutificará na vida dos meus irmãos. Pelos olhos da fé, Senhor, eu quero começar a dizer que serão gerações curadas, famílias libertadas pela autoridade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia que eu vou usar é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Nós vamos ler a passagem de Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Vou ler de novo que eu li errado. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Mas só se eles forem bons. Mas se eles foram ocupar o papel de sacerdote do pai, de cuidado da mãe. Vamos começar aqui falando sobre Êxodo 20. Essa palavra a gente ministra sempre para criança, é ou não é? Quem é criança que não é ministrada nessa palavra? Honra teu pai e a tua mãe. E aí quando eu li essa palavra, meu Deus, parece que a gente vai ministrar isso para adulto, a gente ensina para criança. Porque infelizmente a gente tem tido uma geração de adultos que não respeitam os pais. E não são poucos. É por isso que a gente está ministrando o tempo inteiro, ensinando sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado. Mas a gente esquece de olhar para a raiz do problema. O livro de Êxodo 20, 12, ele conta a história do povo que havia sido liberado da escravidão no Egito. E estava preparando, e Deus estava preparando eles para entrar na terra prometida. E para isso, ele precisava de levar as leis e as regras da sociedade para se manter em ordem. Ele criou as tábuas das
leis. Essa tábua era uma base para conduta e comportamento. Por isso que ele dizia: respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Continuando, vamos para o livro de Deuteronômios 5:16. Respeite o seu pai e a sua mãe, como eu, seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou te dando. Aqui ele repete a mesma coisa, mas ele coloca uma coisa a mais: para que você viva muito tempo e tudo te corra bem. No livro de Deuteronômios está dizendo assim: respeite o seu pai e sua mãe. Ele acrescenta que tudo corra bem. Moisés estava preparando o povo para a vida na terra prometida. Por isso que ele diz de novo, preciso lembrar. Vocês estão indo para a terra prometida, mas você precisa lembrar lá como eu comecei a história. Respeite o teu pai e tua mãe. Aí vamos para o livro de Mateus, capítulo 15. Mateus 15. Deixa eu ver qual é o versículo. 4. Pois Deus disse, novamente: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também, tem uma coisa diferente: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. E aí, como a gente estuda a palavra, aí você vai dizer para mim: ah, pastor, eu conheço esse texto. Nesse texto, o sentido de morrer não é literal. Verdade. Neste texto, Jesus estava, não dizendo no sentido literal, mas ele estava criticando a hipocrisia dos fariseus e escribas, que estavam mais preocupados em seguir as tradições humanas do que honrar pai e mãe, que era o que estava na lei. Como que a gente traz isso para os dias de hoje? Aniversário do meu pai, pastor, hoje eu não vou para a igreja. Aniversário do meu pai. Ah, dia dos pais, eu não posso faltar na casa dos meus pais. É dia das mães, pastor. Esse é o princípio da honra. Honrar é respeitar, reverenciar, cuidar e obedecer. Aí eu continuei, mas eu quero, que eu sou masoquista, eu quero o sentido literal de morte. Tem alguma passagem de filho que não honrou pai e mãe e morreu? Quem lembra de alguma aí? Tem. Absalão, filho de Davi. Ele honrou Davi? E qual foi o final? É a morte. Sansão também, né? Sansão também. Então existe a morte também no sentido literal para quem não honra pai e mãe. Honrar pais. De que forma que a gente faz isso? Porque parece que a gente esquece depois de adulto como que se faz isso. A gente precisa falar com educação, não levantar a voz, ajudar nas necessidades, levar em consultas médicas, ser ouvinte. Cara, conta pra mim quem tem paciência de ouvir pai e mãe. Se for contar a história do passado, então me esquece. Eu já sei. De novo você vai falar isso? Ajudar nas tarefas da casa. Ah, eu me casei, eu tenho minha casa. Por que eu vou ajudar meu pai e minha mãe? Queridos, os nossos pais envelhecem. E eles têm uma certa dificuldade. Então precisa ir lá. E eu vou te dizer por que o Senhor trabalhou isso comigo, irmãos. Eu sempre fiz isso e eu deixei de fazer. Eu tirava as minhas férias e eu ia fazer faxina na casa da minha mãe. Só que a gente, por isso que eu gosto tanto daquele louvor, eu quero ser como criança. Parece que quando a gente começa a caminhar, a gente esquece o que a gente aprendeu.
Eu aprendi a fazer isso porque eu aprendi como era importante honrar pai e mãe. A gente precisa perguntar a opinião deles antes de tomar qualquer decisão. Nunca que eu sou casada que eu vou lá perguntar para minha mãe ou para o meu pai o que eles acham disso. Teve um tempo da minha vida que eu tinha sempre sonho, eu sempre gostei de criança, não parece, mas eu gosto. E aí teve um tempo que eu sonhava em ter uma loja de artigos de roupas infantis. E aí comecei a abrir uma loja, não era infantil ainda, falei, mas eu vou vender de adulto, depois eu chego lá. E assim, com 2 meses com a loja aberta, eu engravidei. Eu nem sabia que, na verdade, eu já abri a loja, já estava grávida. E aí eu tinha feito um empréstimo para abrir essa loja. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava quase de 5 meses. Aí eu pensei assim, Deus, como que eu vou dar conta da loja, pagar um empréstimo, trabalhar? E detalhe, eu já estava perdendo líquido amniótico, então eu não podia ficar muito tempo de pé. E aí eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso contratar uma pessoa que está pagando um empréstimo de um financiamento, pode contratar um funcionário? Não. E aí eu falei, mas eu também não quero fechar a loja. O que eu vou fazer? E naquela indecisão fui para os meus pastores. Ele ouviu atentamente, aí ele disse, você já perguntou para os seus pais? Eu, como assim? Meu pai, estou perguntando para o meu pastor. Aí ele disse assim, vai lá e pergunta para os seus pais. E eu fui, perguntei, e a minha mãe, eu me lembro claramente, ela disse, Angelita, a prioridade é o teu filho. A prioridade é que você cuide dela. Tantas coisas vão acontecer e vão passar. Eu falei, mãe, eu vou ficar cheia de dívida. Ela falou, dívida a gente vai pagando depois. Agora, se você perder o teu filho, não tem como resgatar. E eu ouvi aquele conselho atentamente e alegrou o meu coração. E nem fiquei com dívida, como eu não sei. Porque Deus sabe, que a pastora Michele vive dizendo, vai debaixo dessa palavra. Quem lembra dela já pensa nisso, fica nessa palavra. Que quando a gente pega a palavra, ela começa a gerar em nós. E a gente fala isso porque a gente é trabalhada pela palavra. Ela fala porque ela vive, porque quando ela pega, ela sabe o poder que executa. A gente fala do que a gente vive. Honrar aos pais, manter contato, visitar. Aí eu vou te dizer porque Deus me deu essa palavra, eu até anotei o dia. Exatamente no dia 21 de setembro. Eu estava aqui no culto. O Regis não estava, ele estava fazendo um curso. Por isso que eu sei exatamente a data. E eu estava passando por muitos problemas, cada hora era uma coisa. Sabe aquele tempo que parece que nada dá certo? Nada dá certo. E eu vim no domingo do culto, comecei a chorar, orando ao Senhor. Senhor, eu sempre faço isso, o que eu estou fazendo de errado? Me ajuda aí, Pai. Eu quero consertar, eu não quero viver desse jeito que está dando errado, tem alguma coisa errada. E aí o Senhor me fez me lembrar. Ele disse, volta para a casa da sua mãe. Por que ele disse isso? Tinha acontecido umas coisas e a minha mãe pediu que a gente não visitasse ela, que ela estava com muita gente na casa dela. Vocês sabem, meu irmão estava enfermo, estava com 2 cuidadores. Isso me entristeceu. E só que eu aprendi com a minha família que quando a gente quer ver eles bem, a gente não força nada. Mãe, tá bom para você? Eu quero que você fique bem. Então tá. Só que aquilo me entristeceu. E eu simplesmente deixei de ir. Larguei. E naquele dia, quando eu disse, Senhor, eu preciso melhorar o que está de errado. Quando Ele disse, volta, o Espírito de Deus começou a ministrar sobre o meu coração da minha mãe, orando, pedindo para mim voltar. E eu comecei a chorar, Senhor, me ajuda. Eu não consigo, eu estou chateada. E Ele continua dizendo, não tem outro jeito, volta. E eu naquela hora saí do culto, peguei o celular, porque minha mãe precisa avisar. Eu disse para ela, estou indo aí. Depois que acabar o culto. Ela pôs uma carinha de assustada. E aí acabou o culto, o Regis me ligou, tá indo para casa? Eu disse, não, tô indo na minha mãe. O que ele pôs? Uma carinha de assustado. E a minha resposta para ele foi, hoje eu derrubo esses muros. Eu fui procurar no celular a resposta que eu tinha dado para ele. Hoje eu derrubo esses muros. E eu fui, queridos, com
todo tremor no corpo, com tudo que você pode imaginar. Mas quando você entra, quando você executa a palavra do Senhor, que eu coloquei os meus pés lá dentro, tudo foi embora. Não tinha mais tristeza, não tinha mágoa, tinha vontade de ficar com ela. Mas eu fui debaixo de uma palavra que o Senhor me ensinou. Honrar pais. E aí você vai me dizer, pastora, é fácil você dizer, você não conhece os meus pais. Você não sabe o que eles fizeram. A palavra diz honrar pai e mãe, ele não coloca condição nenhuma. Tem alguma condicionalidade aqui? Meu pai é um alcoolista. Meu pai é um agressor. Meu pai usa palavras que me machucam. A minha mãe nunca cuidou de mim. Tá nem aí pra mim. Honra. Honra. E aí você vai falar, é difícil pra mim, eu não consigo. Então esse não consigo não tem a ver com honra. Tem a ver com a falta de liberar perdão. E eu nem vou entrar nesse mérito. Porque sabe o que eu entendi? Quem tem dificuldade de liberar o perdão? Que não encontrou a graça. Porque aqueles que foram encontrados pela graça e desfrutam da graça, eu recebi do Senhor, eu recebo diariamente o favor de Deus para quem eu não mereço, o perdão de Deus para quem eu não mereço. Não é difícil eu entender que eu posso fazer do mesmo jeito. Tempos atuais, porque é tão difícil, porque a gente está trazendo essa palavra para vocês hoje, pessoas maduras. A gente não está falando para jovem aqui, estamos falando para pessoas, homens e mulheres maduros. Porque o modelo de família foi deturpado ao longo dos anos, tem sido. A ausência da figura paterna, tem muitas mães solteiras. O número de divórcio distorceu a figura de autoridade. Os filhos dessa geração têm um modelo de família sem amor e sem respeito. Que é outra chave? Sem respeito entre os pais. A família, eu trabalho na minha profissão, fala que é o locus de potencialidades. Eu digo, a família é o início de uma história, de uma geração que vai aprender a honrar aos pais em amor e respeito. Mas a gente repete comportamento. Se o meu pai e a minha mãe não têm um bom relacionamento de amor e respeito, se o meu pai não honra a minha mãe, ele é grosseiro com ela, se a minha mãe não é submissa ao meu pai, ela manobra, ela faz escondida, ela esconde o que eu faço, eu vou honrar os meus pais? A família é fonte de aprendizado. Jesus é o maior exemplo do que é honrar pai. E o exemplo da morte é que Jesus honrou até a morte. Ai, pastora, que tarefa difícil. Ensinar os meus filhos a me honrar. Começa lá. Olha para o casal. O marido olha para a esposa olha para o marido. Sabe outra coisa que eu aprendi? Meu avô me dizia, quando você escolher um homem para casar, olhe como é o relacionamento dele com os pais. Se ele não for um bom filho, não se case. A gente aprendia isso antigamente. Corra, porque um bom filho não será um bom marido. Quem não é um bom filho não será um bom pai. Como que eu faço então para ensinar os meus filhos a me honrar? Eu honro meus pais, pastora. Eu aprendi isso, mas os meus filhos não me honram. Sabe qual é outra chave do segredo? Vou falar de chave igual a pastora, ela adora dar chave para o povo. Coloque limite.
Filhos mal criados e sem educação não é honra nenhuma para os pais. Na verdade, a Bíblia fala que é a vergonha dos pais. E vou te falar, que coisa que dá trabalho. Que coisa que desgasta. Quem que quer ficar cuidando de criança? Quem quer ficar educando? É mais fácil fingir que não vê. É mais fácil dar o celular. Quer ensinar os teus filhos? Fale com ele com respeito. Seja um exemplo. Ouça. Ensine. Ajude. Peça desculpas. Demonstre gratidão. E acima de tudo, corrija. Em todo o tempo. Às vezes eu vou trabalhar no caminho, vou pensando o que eu faço com os filhos da vizinha. Aí às vezes eu penso, nossa, Angelita, você é dura com eles. Mas em todo o tempo eu estou dizendo, esse é o caminho. Porque eu falo para eles, no dia que eu me apresentar diante de Deus, vocês não vão dizer, a minha mãe não me disse. Eu tenho esse compromisso, Deus, eu ensino. É claro que eles vão fazer sempre a escolha deles. Sempre. E eu também tenho aprendido isso em Deus com toda a dor do mundo. Porque é muito difícil você ver seu filho fazendo alguma coisa que você não concorda. Mas ainda assim, sabe qual é o meu papel? Jesus, ajuda ele. Jesus ensina ele. Assim como o Senhor me ensinou. Porque eu cheguei até aqui porque Jesus me ensinou. O chamado de Deus para nós nessa manhã é: honre com palavras. Palavras curam. Quem de vocês aqui tem hábito de dizer, pai, mãe, eu amo você? Isso é libertador para um pai e para uma mãe. Honrar com atitudes de amor. Honrar com atitudes de gratidão. E honrar, queridos, é um estilo de vida, não é um dia. É por isso que eu disse que Deus estava lá criticando Jesus, os hipócritas, que quer honrar no dia dos pais, quer honrar no aniversário do pai, uma vez no ano. Ah, pastor, e se eu moro com eles? Como que é o relacionamento de vocês juntos? Porque morando junto parece pior ainda, né? Fica tudo muito íntimo. E aí me dou o direito de falar o que eu quero, principalmente se eu já trabalho, eu pago as minhas contas. Querido, você continua morando na casa do seu pai. E ele continua sendo autoridade pela sua vida. E glória a Deus por isso, porque o dia que você sair, colega, não sonha com isso não. Sonha não, tardia esse sonho. Quer um conselho? Tardia. Você está no melhor tempo da sua vida. No melhor lugar. Desfruta, Maiara. Desfruta. Oh, coisa boa. Honrar é um estilo de vida, não é um único dia. E é por isso que Deus diz que esse é o único mandamento com promessa. É o único. Aí eu perguntei, Deus, por que é o único mandamento com promessa de honrar? Aí ele diz, porque só me honra aquele que aprendeu a honrar pai e mãe. Aleluia. Aleluia. Por isso que é uma promessa aí. E aí eu fui assistir o espetáculo ontem da Laura sobre Ruth. E eu comecei a pensar como uma escolha de uma mulher mudou uma geração, nos trouxe até aqui. Ela era uma moabita. E sabe o que eu li? Moabita tinha uma estrutura patriarcal. Ela respeitava a autoridade. Então para ela foi difícil se submeter e respeitar Noemi? Não. Começa lá em casa. Começa na sua casa. Honrar a Deus é honrar as autoridades. E a gente honra, inclusive, no nosso casamento. O cônjuge, a esposa. A gente honra pessoas. Tem que ter o hábito de falar, Michele, você está linda. Eu falo. Às vezes eu falo que não está também, né?
massagem. Quando não tá, eu falo, hoje não tá bom. Mas quando tá linda, eu falo, nossa, hoje você tá linda. A gente tem o hábito de fazer isso. De olhar para a pastora Gi e falar, tão é bom quando eu vejo você. Fico tão feliz quando você está aqui. Porque você consegue imaginar você vir para o culto sem ver ela sentada ali? Quem consegue imaginar aí? Então diga isso para ela está ali. É para mim. Para que você está falando para mim? É para ela. É isso. Se não há honra dentro de casa, dificilmente terá do lado de fora. Vocês já viram pessoas que não param emprego? Quem já viu aqui? Nunca tá bom. Qualquer coisa que acontece, o chefe é ruim, o cara não vai com a minha cara, não dura emprego nenhum. O patrão tá ganhando nas minhas costas, ele ganha muito, eu ganho pouco. Ele não aprendeu a honrar lá o pai e a mãe. Nada vai estar bom, vai ser insuficiente para ele. E quando a gente não executa esse princípio bíblico, tem consequências. Quais são as consequências? Os nossos caminhos se tornam mais difíceis. A gente fica com falta de direção. Vocês não podem dimensionar a quantidade de adolescentes e crianças sem falta de direção, inseguros. Quando a gente não honra pai e mãe, as consequências são decisões tomadas de forma errada. A gente é imaturo até para tomar decisão. A gente vive em confusão emocional. Ora eu quero ir, ora eu não quero. A gente se torna um alvo vulnerável. A gente vive sem referência. Não é para você olhar para o teu filho, não é para você olhar para você enquanto filho. Qual é o relacionamento que vocês têm tido com seus pais? Eu estou falando para filhos hoje. Não estou falando para pais, estou falando para filhos. Livro de Romanos 13:2 e diz, 13:2. Quem resiste à autoridade, resiste o Deus que existiu. Não. Quem resiste à autoridade, resiste ao que Deus instituiu. Foi Ele que está falando. É para honrar. Não é a pastora Angelita, é a palavra. E eu entendi isso na submissão. Quando a gente tem dificuldade de entender a submissão, um dia eu estava lavando louça e o Senhor falou claramente para mim. Quando você não é submissa a seu marido, você não é submissa a mim. Porque eu estou desonrando aquilo que Deus colocou. Então é sobre Deus. Foi Ele que instituiu. E aí a parte mais legal. Eu não tenho um relacionamento muito bom com os meus pais não. Mas na igreja eu honro. Sabe o que resolve? Nada. Você já quebrou um princípio. É por isso que a palavra diz, esse povo me honra com os lábios, mas está bem longe de mim. Quando não honramos ao Senhor, quando não temos a presença do Senhor, a presença do Senhor precisa nos acompanhar. Se tem algo que tem crescido ao meu coração, em tudo que eu vou fazer, eu falo que Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir não. Porque eu entendi o valor da presença de Deus. Eu li uma frase essa semana que diz que o jardim só era especial porque quem estava lá. Olha que coisa linda. Olha o valor da presença. O jardim era especial porque Jesus estava lá, que Deus estava lá. Olha o valor da presença de Deus em nós. Quando há a presença de Deus em nós, há o habitar do Espírito Santo. E aí Ele nos guia, nos consola, nos ensina, nos fortalece,
nos santifica. A presença de Deus faz isso. A presença de Deus traz a luz na escuridão, traz a paz na ansiedade. Está muito ansiosa? Está faltando a presença. Traz perdão onde havia culpa, traz força na fraqueza, traz alegria na tristeza. E aí o Senhor me trouxe esse versículo: Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em vós. E aí, quero que você feche os teus olhos. E aí você vai pensar em que área que você tem desonrado os seus pais. E você vai pedir para que o Senhor agora te oriente, para que haja um verdadeiro arrependimento, com mudança de atitude, com o perdão, com gestos de amor. E aí se você vai dizer assim: pastora, os meus pais são falecidos, então eu estou livre. Não, queridos. A gente honra os pais até depois da morte. E principalmente depois da morte, com o legado de tudo que Ele nos deixou, vivendo os princípios de tudo que Ele nos ensinou. Porque eu sei, não existe família perfeita, está longe disso. Mas eu sei que os nossos pais, em qualquer dificuldade que eles possam ter tido, algum princípio e valor Ele colocou em você. Porque tem pais que nem conhecem a Cristo. Mas eu vim de uma geração que os meus avós tinham isso: ser um bom pagador. Gente, que geração de povo que não gosta de pagar quem deve. E aí vira chacota, coloca lá memes: hoje eu vou jogar meus boletos para cima, o que cair eu vou pagar. Isso não é honra. Ter o legado dos pais, honrar os pais quando eles estão mortos, inclusive se dando bem com o irmão. Isso aqui não está escrito. O Espírito de Deus, na hora que eu estava sentada ali, começou a falar comigo. Faltou você falar isso. Porque quando os pais morrem, acaba a família, queridos. Não tem mais compromisso nenhum. Não existe coisa que mais entristece o coração de um pai e uma mãe quando vê os irmãos não tendo relacionamento, ou brigando. Não existe. Pela lei, se vocês não sabem, nem separar irmãos para adoção não pode, porque se entende juridicamente que é um laço forte construído entre irmãos. Mas quando meu pai morre e minha mãe, não existe mais esse laço. A gente cortou as relações. Pastora, a gente não está no mês da alegria? Não é alegria em dobro? Também perguntei: oh Deus, nós estamos no mês da alegria, estou falando de honra. Não é alegria em dobro? A honra libera uma alegria que não é humana. É espiritual. Porque a alegria é fruto do Espírito, não é? Quem tem o fruto do Espírito, a alegria, ela é passageira? Ela se perde com o tempo à medida que eu vou crescendo? Ela se perde em meio às dificuldades? Ela é baseada nas minhas emoções? Mas o meu pai fez isso comigo. E aí o Senhor colocou algo aqui que eu falei: Deus, eu não quero falar disso não. Mas eu vou falar. Meu pai não me respeita. Meu pai nem lembra mais de mim. Por que eu escrevi isso? Porque quando o pai do Regis levou uma queda, que ele ficou com demência, essa era uma das maiores tristezas dele. Ele dizia: o meu pai fala coisa com coisa, ele nem lembra mais de mim.
continue. Honre ao teu pai com os princípios que ele ensinou. Eu sempre disse para ele, o teu pai é um exemplo para mim do que é o papel de um homem provedor. Eu aprendi com o pai do Regis que era ser um homem provedor, que cuidava mesmo. Tinha defeito milhões. Mas a gente precisa ressignificar essas histórias, queridos. Para de ficar olhando num olhar dentro da caixinha. O resumo final dessa palavra é: a honra cura, a honra restaura, a honra abençoa, a honra atrai o favor de Deus, a honra traz paz, a honra produz alegria. Quer alegria em dobro? E é alegria que o mundo não pode dar, porque é fruto de quem? Do Espírito. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra justiça. É isso? Vou ler de novo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, queridos, não é justiça. Eu li justiça, ficou normal para vocês, porque a gente funciona assim. Quem se arrepende dos seus pecados encontra misericórdia de Deus. Ah, Beth, esse pecado aí, eu posso até te perdoar, mas olha, eu vou te falar, hein? Você deveria ter feito assim. É assim que Deus nos trata? Ah, tudo bem, o importante é se reconhecer e não pecar mais. É mudar o caminho. É ser transformado. Deus, gente, há um chamado pessoal de Deus para trabalhar em nós o tempo inteiro. Deus quer nos resgatar. Ele olha para nós como indivíduos. Ele olha também no coletivo. Mas Ele quer trabalhar no individual, naquilo que está escondido. Porque através de nós, gerações serão alcançadas. E aí, de novo, falei até para o pastor. O Senhor tem colocado ao meu coração todas as vezes que eu ministro esse tempo, para que você olhe para você. Que não adianta a gente ficar aqui ministrando, falando. A gente dá o caminho. E aí é você com Deus. Deus está dizendo, eu quero te ouvir nessa manhã. Como eu disse para ele, Deus, então começa de mim. Eu não tenho feito tudo tão certo como deveria. Me ensina. Eu quero que as coisas sejam mais fáceis. Eu quero honrar aos meus pais para me aprender a honrar a Deus. Porque se eu falo isso direto, se eu não honro os meus pais que eu vejo, de que forma eu vou honrar um Deus que eu não vejo? Então eu quero que você feche os teus olhos. Quero que você comece a se arrepender. Peça para o Espírito Santo Deus trazer a sua memória, não sei em que tempo. Não sei se você tem desonrado os seus pais com palavras. Não sei se você não tem estado com os seus pais. Ou se mesmo estando desrespeita, não entende que ele é uma autoridade. Ah, queridos, como é bom ter pai e mãe. E aí, isso tudo não é eterno. E aí é muito triste a gente ver as pessoas depois ficar lembrando. Eu vi um podcast que dizia que feito uma pesquisa, que perguntaram do que você mais se arrepende. 99% das pessoas dizem de não ter dito para alguém que morreu que amava. Por que a gente só quer fazer isso quando não tem mais jeito? O Senhor está dizendo, tem tempo ainda para esses que têm. Para esses que não têm os pais ainda. Então escreve uma história nova para os seus filhos. Rompe com isso. É o amor de Deus. E aí, eu quero chamar 2 pessoas aqui para fazer essa oração. Eu quero chamar a pastora Gi. Para mim, ela é um exemplo de pessoas que honram os pais. Quem concorda comigo?
Eu sigo o exemplo dela. E tem outro também. Eu disse aqui que os meus pais me ensinaram para casar com um homem e olhar como ele trata os pais. E o Regis ele não honrou o pai quando ele cuidou dele, quando ele estava enfermo. Ele honrou todas as vezes que o pai dele, que era um alcoolista, desonrava ele, feria. Ele, inclusive, como pastor, ele falava absurdos. E ele nunca desonrou o pai. Isso aquecia o meu coração e eu pensava, é este homem que eu quero como pai para os meus filhos. Porque se ele entendeu isso, os meus filhos também vão honrar a ele. E vão entender que honra procede do mandamento de Deus. Então eu quero que alguém possa ficar no lugar dele, por gentileza, a pastora Gi e o pastor Regis. Eu quero que vocês fiquem de pé, entendendo a palavra. Lembra do amém? Amém? Entendendo a palavra. A palavra do Senhor diz que a gente não deve rasgar. Vamos rasgar as nossas vestes agora, nosso coração, tudo que é em nós. Se tiver que se jogar no chão, levantar as mãos. Eu não tenho vergonha não, se eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero pular. Eu estou preocupada com aquele que me vê. Então vamos orar.